Olá, sou Hugo Vasconcelos da QCursos Networks, tenho mais de 300 cursos ministrados e agora estou fazendo aí alguns cursos utilizando a plataforma do Delphi com banco de dados MySQL. Nós vamos aqui então aprender a trabalhar com desenvolvimento prático de sistemas, toda a estrutura do front-end, back-end, criação aí de telas, comunicação com o banco de dados, login, cadastro, todo o CRUD aí para que vocês a partir daí consigam desenvolver os seus sistemas em Delphi. Eu vou fazer aqui uma apresentação breve para vocês do que vai ser o primeiro curso de um PDV fiscal, ok? Um curso bem completo, um sistema bem completo que eu vou estar montando aí em Delphi. Esse curso, ele é genérico. Se você tem interesse em montar outros sistemas a partir do que eu passar aqui, você também vai conseguir. Então eu fiz aqui uma tela de login, onde nós temos as validações de login aqui, básicas com o banco de dados. Estou utilizando o banco de dados aqui com o XAMPP, ok? Por enquanto local, utilizando aqui então MySQL. Você pode utilizar qualquer outro banco de dados da sua preferência, desde que você tenha um conhecimento, caso você não queira aplicar o MySQL. Nós temos aí vários outros bancos de dados que são comunicáveis aí com o Delphi, e aí fica o seu critério. O componente para comunicação que eu estou utilizando e que eu vou utilizar vai ser o FireDeck, beleza? Se você for optar por utilizar outros também, tranquilo. Vou fazer aqui a validação acessando com um usuário de nível gerencial, porque eu também faço as verificações de níveis de usuário, Alguns deles podem entrar aqui, por exemplo, no cadastro de usuários. Depois eu vou fazer alguns outros bloqueios. Como eu falei, esse é o primeiro dos 5 cursos desse sistema de PDV. Beleza? Então, nesse curso, o que você vai aprender? Às vezes eu não tenho interesse em fazer o PDV, mas eu quero aprender a desenvolver sistemas com Delphi. Então, você vai aprender a fazer aí a parte de login, toda a parte de cadastros. Eu fiz aqui alguns exemplos, por exemplo, com cadastro de usuários, cadastro de fornecedores, cadastro de funcionário, onde tem relacionamento com os usuários, então relacionamento de tabelas, associação entre tabelas, e tudo que você vai necessitar. Um exemplo aqui, nós cadastramos o usuário, eu fiz aqui a parte de inserção, edição, exclusão, e aqui as buscas também que podem ser feitas pelo nome ou pelo CPF, conforme aí a sua preferência. E cadastrado esses funcionários aqui, a partir daí eu consigo então cadastrar os usuários. No cadastro do usuário eu coloquei aqui um botão para que eu possa abrir a tabela de funcionários, a minha tela de funcionários, e selecionar a partir daí, qual funcionário eu vou desejar criar ali um usuário para ele, Eu não coloquei uma combo box porque utilizando a combo box, eu até ensino a utilizar a combo box aqui no próprio formulário dos funcionários, não seria o ideal para um exemplo desse, Porque nesse caso aqui, esse exemplo em que eu estou aplicando, ele é necessário que eu teria necessidade de ter uma combo box muito grande, dependendo da quantidade de usuários em que eu tenho aqui. Então não fica interessante para esse exemplo. Após então escolhido aí o usuário, você vai definir qual o nome de usuário, vamos colocar aqui, e qual a senha para ele. E a partir daí ele vai salvar também as informações que foram pegas lá do cargo. Com base no cargo, eu vou fazer a validação aqui de nível de acesso. Então, por exemplo, aquele que não é gerente ou administrador, vamos entrar com a Marcela, por exemplo, aqui, 1, 2, 3, vamos com ela. Ele não tem, por exemplo, a permissão para poder visualizar e nem fazer nenhuma gestão de usuários, ele fica inativo. Então isso é interessante também dentro dos sistemas aí, para que você possa aplicar. O Combo Box, como eu falei aqui, vai ser utilizado constantemente, então aprender a carregar dados dentro de Combo Box, aprender a fazer a gestão aqui com Radio Buttons, ok? Eu não coloquei aqui em cima, mas eu vou colocar depois, para que fique um em cima do outro, porque como eu vou ter que fazer outros formulários, eu tenho que pegar esses componentes como exemplo. Então eu deixo dessa forma, no final do sistema eu coloco aí um sobre o outro. A tela inicial também vocês veem que não tem nada, Quando eu chegar no final do meu PDV, eu vou estar colocando algumas imagens, algumas informações aqui de vendas, alguma coisa mais gerencial, Depois nós vamos fazer também no próximo curso, o segundo curso que eu vou estar fazendo agora na sequência, vai ser para gestão de estoque. Então vai ter aí toda a parte de inserção de produtos, pedido desses produtos aqui para os fornecedores, que seriam as compras com a entrada de produtos, código de barras, Então vai ser uma gestão de estoque voltada para PDV, ok? Com alguns recursos específicos aí. No terceiro módulo eu vou fazer a parte aqui de movimentações, com vendas, entrada, saída, todo o controle financeiro do sistema. No quarto módulo vão ser as partes de relatórios, utilizando aí o Fast Report, bem como os comprovantes fiscais e não fiscais. Para comprovante fiscal eu vou estar utilizando a CBR, eu tenho até um curso que eu mostro aí como trabalhar já com isso, E no quinto e último módulo
vai ser o fechamento do sistema, onde nós vamos preparar nossa tela inicial, colocar o sistema em rede, aprender a criar aí o instalador e deixar ele 100% para que você possa entregar aí, né, para o seu cliente. Então eu espero que vocês gostem aí, né, do material, acompanhem aí o nosso curso, ok? Pode ser qualquer uma das plataformas aí do Delphi. Se for somente para estudo, você pode instalar a versão Community, como eu mostro aí, para que você não tenha que gastar, né, nada com plataforma. Eu não vou utilizar nenhum componente pago também, ok? Isso é bem importante estar frisando. E eu tenho vários outros cursos aí também com outros temas em Delphi, caso vocês tenham interesse. Qualquer dúvida é só me mandar um e-mail, né, sugestões aí, críticas também pode me mandar. Um abraço e até as próximas aulas.